chutando pedrinhas. Prefácio. Essa história saiu da silhueta de um grupo de meninas. Não sabemos o que é quem exatamente. Se o nariz é de Beatriz, pé de Marcela, ou se sonhos são de Tiffany's. Cada uma contribui com um pedacinho da menina da nossa história. Cada menina disse uma frase, teve uma ideia, ou um conto ou uma história que ajudou a criar a narrativa. É assim, a criança participa, e participa a condição fundamental para a promoção de sujeitos de direitos. Criança tem vozes e desejos e precisam ser ouvidas. Não da mesma forma que os adultos. Tem outros jeitos de falar e pensar a sua própria vida. E é esse jeito que a criança tem de pensar seu lugar no mundo, que deve ser tomado em conta para que ela aprenda, reflita, crie seus próprios conceitos. Participa significa pensar junto, explicar, ouvir, falar, tentar entender, deixar-se afetar, adaptar. Criança é ouvida, aprende a ouvir. Criança que é compreendida, aprende a compreender e cresce mais feliz. A participação envolve limites também. Quando pensamos nos direitos das crianças, assim como os adultos, não significa que elas podem fazer tudo o que quiser. Significa que precisamos também nos preparar para respeitar os direitos e desejos dos outros. Só que os limites são dados com coerência, com explicação, atenção, firmeza e participação. Palmadas, castigos, humilhantes são violências de direito que não ensinam a respeitar o lugar do outro, apenas oprimem a intimidade. O exemplo é a melhor forma de ensinar, pois aprendemos com uma experiência. A experiência de respeito nos ensina a respeitar. São reflexões como essas, criada por meninas do Morro dos Prazeres do Rio de Janeiro, busca estimular. Pai, como é que eu nasci? Você era bem pequena. Tá, pai. Mas o que você sentiu quando me viu nascer? Bem, eu não te vi nascer. Não? Não me deixaram entrar. Quando você me viu pela primeira vez, já estava no colo da sua mãe em casa. E o que você pensou? Você era linda e bem engraçadinha. Olha que lindo. Naquele fim de tarde, meu pai e eu caminhamos da escola até a pracinha, onde ele sempre me via brincar. Carrinhos de bebê, crianças no colo ou puxados pelos braços despertam minha curiosidade sobre o dia que eu nasci. O pai costumava me segurar pela mão, apertava meus dedinhos com tanta firmeza que quase doía e eu não gostava. Queria mesmo ir na frente dele, pulando de poças d'água e chutando as pedrinhas. Mas ele dizia que menina não podia andar sozinha, que era perigoso e que, além de mais, menina tem que se comportar. Não pode ficar pulando, feito um molequinho, feito um macaquinho, desculpa. E me segurou pela cintura, fazendo cosquinha.
Ele sempre estava em casa na hora de me levar para o colégio. A mãe trabalhava fora o dia todo. Era uma caixa de supermercado. Ela me vigia de noturno, depois de dormir, a manhã toda. Colocava no meu prato toda a comida que a mãe deixou pronta em cima do fogão. Mandava eu me vestir, penteava o meu cabelo para me levar na escola. Na hora de colocar o uniforme, ela só ajudava a ajeitar a roupa no corpo. Menina, não pode ficar nua na frente de nenhum rapaz. No início, meu pai não levava muito jeito para me pentear e eu sempre ficava com a Maria Chiquinha torta. Ele foi pegando o jeito até aprendeu a fazer trancinha. Aliás, gostava quando meu pai penteava meu cabelo bem devagar, pedacinho por pedacinho, diferente da mamãe, que às vezes não tinha paciência. Você cuidou de mim quando eu nasci? Cuidei de você e da sua mãe. Me deu o primeiro banho? Essas coisas eram com sua mãe e sua avó. Eu estava lá para proteger você. Além do mais, não sabia o que fazer. Nunca tinha cuidado de criança pequena como minhas irmãs. Homem não brinca de boneca. Quero jogar bola. Uma menina, uns meninos, ainda com o uniforme da escola, estavam jogando futebol. A bola rolou e eu tive vontade de correr e chutar. Meu pai me apertou a mão e não me deixou. Ele mesmo se abaixou e jogou para os garotos. Eles voltaram a jogar bola. Eu e meu pai continuamos no mesmo passo. Ninguém percebeu, mas me lembro de ter ficado meio magoada. Fiquei pensando quanto era injusto aqueles meninos livres jogando bola e correndo, e eu agarrada na barra da calça do meu pai. Tomei coragem. Pai, por que eu não posso jogar futebol? Pode, se for comigo no quintal. A rua é lugar de menino. Que não se misture com menina, ele respondeu entre dentes. Quem inventou isso? Ninguém inventou. É assim e pronto. Por quê? Ainda não estava conformada com a resposta. Não teve porquê? Não tem porquê? Por que não? Os adultos às vezes têm umas respostas sem graça. E por que não? Para que eu não posso? Para que eu não fazer uma coisa que eu gostava tanto? A vida era mesmo injusta. Pensei e continuei, acompanhando os passos largos do meu pai. Quando subimos a escadaria da comunidade, meu pai encontrou uma vizinha. Conversaram rapidamente sobre algumas coisas que não me lembro bem. Acho que esses assuntos de adulto, emprego, dinheiro ou falta dele. E antes de se despediram, a moça virou e disse: Linda sua filha, parabéns. Vai dar trabalho quando crescer. Eu vou, eu vou ser caixa de supermercado. A mulher gargalhou e saiu. Perguntei para o pai do que ela estava rindo e percebi que ele ficou bravo. Disse que eu nunca tinha que puxar conversa com um adulto e me arrastou pelo braço. O que fiz de errado? Nada, você não fez nada. Desculpe, de onde você tirou a ideia de que vai ser caixa de supermercado? Você tem que estudar primeiro, para depois resolver o que vai ser. Aí vai casar, ter filhos, um emprego. Mas eu não quero casar, pai. Marido é muito chato. Mamãe sempre fala isso. Só vou ter filhos, não quero casar.
Isso é coisa que se fale? Filha minha, só arruma bebê se for casada. E de papel passado. E antes precisa estudar, namorar só depois do colégio. Seguimos em silêncio. Passamos pelo centro cultural. Zezinha acenou pela janela. Meu pai comprou o jornal na banca do seu Moisés e eu só pensava naquelas regras. Eu queria poder escolher. Eu tinha apenas 8 anos, já sabia um monte de coisa que eu não podia ser. O pai parou na padaria e comprou um doce para mim. Não era assim. Tinha momentos que ficava quieto, não gostava de conversar e não entendia. E eu não entendia, sabia que nessas horas era melhor não puxar muito papo. Depois descobri que os adultos têm problemas para resolver as contas, para pagar. Outras horas me agradava, trazia presente, me distraía com os meus embaralhamentos. Para você comer depois da janta, tá? Papai tá com a cabeça quente hoje, mas amanhã na volta da escola vamos buscar sua mãe no trabalho e levo vocês para um lanche, tá bem? Deu um beijo na minha testa e seguimos em frente. Continuamos nosso caminho até que chegou, até que cantei para ele uma música que aprendi na escola. Ao chegar em casa, antes dele sair para o trabalho, indaguei: pai, se eu não for o que você quiser que eu seja, você vai deixar de gostar de mim? Aquela história que eu não podia jogar bola ou escolher se casava ou não ficou martelando na minha cabeça. Filha, eu te amo e vou te amar do jeito que for. Então por que todas essas regras que eu tenho que seguir e nem sei o que eu quero da vida? Bem, é para não sofrer. As pessoas estão em volta esperando muita coisa da gente. Se a gente não fizer do jeito do mundo, acha certo acabar excluindo um monte de coisa? Deixa ver se entendi. Preciso apagar meus sonhos para fazer aquilo que eu nem sei que eu quero. Às vezes é preciso. Fazer o quê? Não quer para que quem goste da gente. Ué, pai, você não disse que ia me amar daquele jeito? Eu sou pai, tá bom? Essa conversa tá ficando difícil, na verdade. Isso é tudo bobagem. Gente grande gosta de arrumar motivo para complicar as coisas, né? O importante mesmo é que a gente não fazer mal a ninguém. Então, não tem problema eu fazer o que eu gosto. Os olhos do pai ficaram molhados. Lembro bem e me abraçou tão apertado que eu jamais vou esquecer. Amanhã de manhã a gente vai jogar bola e eu vou te ensinar a fazer embaixadinha. Você vai ser a melhor da rua. Aquela noite foi interminável. Tantas expectativas para jogar bola com meu pai. Muitas coisas com eles rolaram entre nós. Isso me livrou de boas chineladas. Acho que no fundo meu pai sempre ficou entre entre o que aprendeu do mundo e o que saía de nossas brincadeiras. E a manhã seguinte, quando a gente caminhava junto para a escola, meu pai soltou minha mão e fui chutando as pedrinhas. Não apareciam, que apareciam no nosso caminho. Ele foi atrás de mim, sorrindo e observando os meus passos.
Este livro é o segundo de uma série que busca dar voz às crianças sobre sua relação com seus pais. O primeiro, Vento no Rosto, com a história de Lucas, cujos pais, após castigá-lo fisicamente para saltar de uma cachoeira, entenderam que tudo que o menino queria era sentir o vento batendo no rosto. Assim decidiram pôr um grande balanço no quintal e acompanhar mais de perto os interesses e brincadeiras do filho. A história foi criada por um grupo de crianças com o objetivo de apresentar a seus pais a maneira de serem educadas, sem o uso dos castigos físicos. Chutando Pedrinha dá voz às meninas. Trata da relação das filhas com seus pais, homens, e todos os obstáculos de brincadeiras e sonhos de mulheres podem enfrentar na sua infância. Por outro lado, os pais também socializados a partir de normas de gênero. Não é simples fazer diferença na educação de suas crianças, apesar que desejam a felicidade e a liberdade de suas filhas. Além das relações mais econômicas entre elas, seus parceiros futuros, muitos relatam não saber educar meninas de uma forma mais igualitária em relação aos meninos, acolhendo e estimulando os sonhos de cada um ou uma, independente do seu gênero. É mais fácil reproduzir um modelo de homem e de mulher que se conhece, mas o possível é fazer diferente. Acreditamos que a maneira como os pais educam as filhas é fundamental para a construção da sociedade mais justa para homens e mulheres. Por que o envolvimento dos pais é importante? Desde a fundação, para o mundo se dedica a intervenções no comportamento, no campo da paternidade, nos contextos de exclusão social, buscando dialogar os homens e mulheres sobre a divisão de tarefas domésticas, cuidando da educação dos filhos. Essas intervenções estão baseadas na observação de uma relação mais próxima dos pais com seus filhos. Influencia na redução de uso de castigo físico e de desigualdade de gênero. O cuidado paterno inclui o estabelecimento de relações mais próximas com os filhos. Esta, entre um dos fatores determinados pelo gênero, via de regra, cabe ao pai a função de prover recursos materiais e apoiar a disciplina, enquanto a mãe de cuidados, baseado no afeto, na saúde e na educação. Assim, questionar normas de gênero e transformar a masculinidade tem mostrado fundamental para a promoção de uma relação mais próxima de pais e filhas. Isso tem sido positivo tanto para homens quanto para mulheres. Em relação às mulheres, o apoio aparece ao cuidado das crianças e é inquestionável no que diz respeito à reeducação, à redução da desigualdade na distribuição de tarefas domésticas, possibilidade que elas possam se dedicar às suas carreiras, ou questionamentos padrões masculinos relacionados ao cuidado das crianças, possibilita que mulheres possam definir seus papéis a partir de negócios, dos desejos das aspirações de cada um ou uma, ou não por um conjunto de regras rígidas. Promove desigualdade, existe impacto positivo sobre a sua saúde física e mental da mãe, uma vez que a presença do pai tende a reduzir a sobrecarga das tarefas domésticas e do cuidado. Já os pais estão
implicados em relações mais carinhosas e cuidados dos seus filhos e filhas. Relatam que é uma das maiores fontes de bem-estar e felicidade, uma vez que estão mais satisfatório com suas vidas, tende a cuidar de sua saúde, adoecer menos, consumir menos álcool e drogas, estressar menos, ter menos acidentes e maior envolvimento em comunidade, ainda maior propensão de comportamental de risco, tal atividades criminais, o que pode significar menos mortalidade para os homens. Quando os homens estão mais engajados com os pais, as suas parcerias, relatos felizes e relacionamentos conjugais. Para as crianças, responsabilidade compartilhada entre pais e mães, ao aliviar a carga e estresse, para ajudar e reduzir o uso de castigo físico, ainda de trocar informações e diálogos importantes em tomada de decisões sobre métodos de educação e dar limites de uso de violência. A religião nos próximos as relações, mais próximas com os pais também tem um impacto nas questões de gênero. Uma pesquisa a respeito das amplitudes dos homens e mulheres sobre modelos masculinidade sugere que a criança tem um modelo positivo em casa, são mais inclinadas a ter atitudes equitativas de gênero e ser menos propensa a usar vivência contra parceria ou parceiros. Muito interessante a história.